Hoje o encontro vai ser para analisar a ressonância. A gente vê que tem uma quantidade que chega a ficar difícil de contar as manchas. Então, as manchinhas são as bolinhas brancas que aparecem aqui na ressonância. Essas são as manchinhas da esclerose. Então, se a gente começar a tentar contar, a gente até encontra 1, 2, 3, 4, mas chega um momento que a gente já não sabe quantas manchinhas que tem nessas posições, se as manchinhas se encostaram, se as manchinhas se tornaram, quantas que tem nessa região aqui, será que é 1, será que é 2, será que é 3? Em outras regiões, aqui tem um outro, esse aqui, ó, não sei quantas manchas que tem aqui, se é 1, se é 2, se é 3. Então vai chegando um momento que as manchas começam a ficar difíceis de contar. Perguntar para mim quantas manchas eu tenho, talvez eu não saberia dizer um número exato. Eu falo assim, ó, é uma quantidade de moderada a alta, assim, tem uma quantidade razoável de manchas. Aqui embaixo também tem umas manchas maiores, mais compridas, e que casa com o relato dela de ter uma doença mais forte, necessidade de várias medicações diferentes. E quando a gente olha nessa outra sequência aqui, que é a do contraste, a gente vai ver se alguma mancha dela pega contraste. Então, olhando aqui, ó, parece que não, ó, parece que as manchinhas, inclusive, estão pretinhas aqui, ó. Se a manchinha tivesse branca, seria uma mancha ativa, uma mancha que estivesse pegando contraste. Como não está branco, como não está ativo, não significa que ela não está em surto, que ela não está com a doença ativa nesse momento, que o tratamento está funcionando. Mas manchinhas pretas nessa sequência indicam para a gente o que às vezes eu posto lá, que é os black holes, que são algumas manchinhas que eram brancas naquela sequência flare, mas que se tornaram pretas na sequência T1, são manchinhas que a gente chama de black holes. São manchinhas que já ocasionaram uma destruição mais forte no cérebro, mais pronunciada, e que a gente chama de lesões irreversíveis. A gente não tem mais muita perspectiva de que essas manchas melhorem, assim. As outras pode ser que até melhorem, mas as que já se tornaram pretinhas, que já se tornaram black holes, dificilmente vão melhorar. A próxima ressonância que eu separei, então, são pontinhos brancos, bolinhas, tamanhos diferentes, alguns no centro, perto dos ventrículos. Não dá para contar, então já considera-se moderado. E também tem na medula, essa regiãozinha branca aqui, ó, parte branca aqui no meio do cordão preto. Outra coisa que você tem também, que dá para ver aqui, é um pouco de apertamento na coluna do pescoço. A vértebra está meio que apertando a sua medula, como se fosse fechar um sanduíche, assim. Geralmente é como se fosse artrose, bico de papagaio, que nessa região aqui, ou então parece que está apertado a medula, parece que a medula está ficando sem espaço para se mexer ali dentro no líquido branco. E isso é por causa das vértebras, que são os ossos, e dos discos, que é colágeno. Então, geralmente tem a ver com ergonomia, trabalho, postura, peso, cigarro. São vários fatores de risco que vão prejudicando o osso da coluna. Como se fosse fazer artrose no joelho. É o osso o problema. Para você encontrar os black holes, a gente usa essa sequência que está aqui agora. Então, a gente aqui não vai... Se encontrar mancha branca aqui, é porque está pegando contraste e a doença está ativa. Mas não tem nenhuma mancha branca. Mas a gente consegue ver que existem algumas manchinhas pretas onde tinha mancha branca naquela outra sequência. Então, black hole é as manchinhas que ficaram pretas aqui. Então, a gente vê que algumas manchinhas ficaram pretas nessa sequência aqui. Black hole são buracos negros, então são manchinhas pretas nessa sequência que é o T1. Algumas manchas da esclerose ficam pretas aqui e se tornam black holes. Algumas manchas não ficam pretas e não são black holes. Mas no seu caso, eu ficaria assim... Com certeza, já deveria ter iniciado lá do começo com pelo menos fingolimod. Agora que está no fingolimod e está tranquilo, está estável, vamos manter, mas vigiando bem de perto mesmo, de 6 em 6 meses, porque se tiver algum sinal de falha, uma manchinha nova, um contraste, um surto, aí já tem que pensar em trocar para alguma coisa mais forte, porque você tem um quadro com uma quantidade assim, legal de mancha, já uma quantidade moderada de mancha na cabeça, na medula. A próxima ressonância que eu separei, a gente vê as manchinhas maiores aqui, mas a gente vê algumas pequenas manchinhas aqui, ó. A gente fala que são manchinhas corticais, que estão no córtex. Córtex é a borda do cérebro. E manchinhas corticais, assim, nem sempre são vistas e nem sempre são laudadas, mas também são consideradas manchinhas da esclerose. Então, esse lugar que se fez o exame parece um lugar bom. Tem manchinha, ficaram atentos ao seu laudo, além de ver aquelas manchas óbvias que todo mundo vê, eles até apontaram algumas manchinhas no córtex, manchinhas corticais.
São essas manchinhas menores ali no córtex. Então a gente consegue ver pelo menos 2 pontinhos brancos aqui no pescoço, que são manchinhas brancas da medula também, ó. A bolinha branca aqui e a bolinha branca aqui. Então, se a gente olhar, igual na aula de domingo, que eu falei de esclerose agressiva, a gente acaba encontrando critérios de doença agressiva em todo mundo, se a gente procurar bem. Mas o seu caso parece também, assim, uma quantidade alta de manchas, mancha na medula. Para mim, foi super correto começar direto pelo natalizumab. A próxima ressonância que eu separei, a medula é uma região mais nobre, a gente se preocupa mais quando tem lesão na medula. A medula afeta tudo do pescoço para baixo ali, então braço, perna, bexiga, tudo que você reclamar, pode ser que seja aqui dessa lesão da medula. Aquelas lesões do crânio que estão lá, a maioria, felizmente, a maioria das lesões que você tem, elas estão mais no centro ali, que é perto dos ventrículos, e essa região é a região onde a maioria das pessoas tem, e é a região que geralmente não dá sintoma. Então, talvez por isso tem bastante com pouco sintoma. Deixa eu ver... Essa aqui. Então, talvez por isso que temos bastante manchas com poucos sintomas. Geralmente, essa região mais do centro, perto dos ventrículos aqui, é uma região que o corpo não interessa muito e geralmente dá bem pouco sintoma. As lesões mais do córtex, mais perto assim da ponta, dão mais sintomas geralmente. Mas a sua você tem bastante nessa região do centro ali, ó. Então, essa região mais do meio mesmo. Então, para a gente ver black holes, a gente usa a sequência T1. A gente vai dar uma olhadinha aqui se temos pontinhos pretos nos lugares onde antes eram brancos. Então, até que não tem tantos pontinhos pretos onde antes eram brancos, ó. A gente procura pontinhos pretos e não tem. A gente vê que alguns pontinhos estão até brancos aqui no T1, que significa que estavam pegando contraste, então estavam ativos, estavam em surto esses pontinhos que estão pegando contraste. Nossa última, olhando só a cabeça, a gente não se preocupa tanto assim, sabe? A gente vê a manchinha ali, parece um exame mais normal, bem mais tranquilo do que os outros que a gente viu hoje. Então, quase que dá para contar as manchas, então manchinhas ok, uma maiorzinha, mas tranquilo. Mas quando a gente olha também, a gente consegue ver a neurite aqui, ó. O nervo esquerdo está um pouquinho mais branco do que o nervo direito. A gente consegue ver um pouquinho aqui mais branco o nervo esquerdo. Mas olhando só a cabeça, parece um exame tranquilo, assim, sabe? Não tá grave pela cabeça. Mas o que mais me preocupa acaba que é a medula, porque na medula, sim, tem uma quantidade mais importante de mancha. Super claro que tem aqui as manchas. Vocês veem aí que tem mancha branca no meio da medula, não pode passar. E aí, curtiu o vídeo? Eu apareci aqui no finalzinho só para lembrar você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Isso me ajuda a manter o canal ativo. Obrigado, até mais!